Foi lá buscar. Eu não sei se eu coloco o mais velho ou mais novo. Eles são mais velhos. Você viu? Bota 2014. Eu vou testar para ver se está funcionando, pelo menos. Acabou de fechar as energias? Você não deixa um com cada monitor? Vai? Você não deixa um com cada monitor? Não precisa. Pega o monitor ali. Vou deixar só. Não precisa não. Valeu. Vou tentar achar aqui.
Mais fácil. Você tem como pedir para mim? Uhum. Por favor. Receber hoje. Não. Sim, não é então? Vamos lá. Claro. Vou te usar de novo. Eu sempre peço que devolva aqui. Tá bom. Aí eu não garanto que lá toma poeira. Você vê se encaixa aqui, está tudo É igual? Vamos ver aí embaixo. Vamos preparar outro. Tem que aquele branco tem que avisar o cerimônia, avisar que está aqui, né? Eles são Casal, é tudo a mesma marca, né? Tudo é. Começaram no meio, eu acho que eles continuaram no meio, né? Vou pegar a escada e a chave. Tá? Eu vou descer lá para eles
Abrir para mim? Você pode tirar a sala de espera, meu. Ah, como que tira? Tem participantes. Participantes. Aham. Tirar no... Enable it to... Tirei. Ah, tá. Oi, tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Um pouquinho, Só não tô te vendo, mas estou ouvindo. tô conectando o fone aqui, peraí que eu não tô te ouvindo. Consegue me dar um oi só para eu testar aqui? Oi. Olá. Meu fone não tá funcionando, só um pouquinho. Pode falar de novo, por favor? Oiê, tá me ouvindo? Nossa, tá super baixo. Peraí, deixa eu ver se não é o meu som. Oi, melhorou? Oi, oi, oi. Não, Oi, mas eu tô te ouvindo. é o teu microfone tá baixo para mim. Deixa eu... Ah, é por causa que é da câmera. Tenta falar alguma coisa. Ah, só um pouquinho que agora aumentei. Pode falar alguma coisa, por favor, meu? Oiê, oi, oi, oi. Tá. Não, o microfone o alto-falante do meu computador tá bom. É só no fone mesmo que não tava. Aham, mas tá tranquilo. Eu não vou falar mesmo. Não, tá tranquilo. Tá, deixa eu te colocar aqui como... Acho que é coisa do Zoom. O fone não... Ele não pega. Eu acho que vou deixar aberto. Não vou usar o fone. Ó, você tá como co-anfitrião já, então você vai poder liberar as pessoas. Você me escuta ou não? Te escuto, te escuto. Ah, tá, Agora tranquilo. a câmera tá ok também, aí. Aham. Já te coloquei como co-anfitrião, tá? Tá, legal. Vamos fazer ali da sala do Goro, não vai precisar do fone, então não tem problema, dá para Uhum. ouvir. Tá. Ele vai fazer daqui ou do escritório? Não, a gente está aqui no gabinete mesmo, aqui na Assembleia. Ah, tá, tranquilo. Eu deixei liberado ali para as pessoas entrarem, tá? Ah, maravilha. Tá.
Não, aqui vieram. Veio uma caixinha dessa também, na mão. Caê, daí você libera as pessoas? Vai liberando ou você vai querer que eu libere? Eu posso ir liberando, daqui a pouco eu vou levar ali o computador para a sala do Gora, e daí, enfim, é que eu vou. O computador vai ficar com o Gora, né? Mas pode ficar tranquilo, eu vou ficar aqui, tá? Ah, tá, você também tá aí. Então, se quiser ir liberando também, porque daí eu vou passar para o Gora vai fazendo a abertura, e aí, na sequência, eu acho que as pessoas vão entrando, né, durante, talvez, ali a abertura, daí se você puder ir liberando, Tá bom, que tranquilo. a gente vai estar dividindo aqui o computador. Tá bom, não tem problema. Valeu. Bom dia, Lincoln. Vamos começar na sequência. E a gravação, você vai começar depois? Já tá? Não, já tá gravando. Ah, beleza. Fechou. Viu? Mila, lembrar você também. Lembra que você mandou foto lá que a
A computador não estava pegando rede, Uhum. o modem estava desligado. Eu até tirei, nem o Damon sabia que tinha esse modem lá. Vou até te mostrar a foto. Agora está funcionando. Lá na salinha, tem um modemzinho, um switchzinho pequenininho que fica lá escondido. Agora está funcionando. Sim. Aí ele estava desligado na tomada. Tipo, Nossa. alguém tirou e aí ele não estava ligado. Daí não ia. Aí não pegava a rede ali. Que meleca. Beleza? Tá bom. E o Damon tinha pedido para formatar a marca, que ele achava que estava algum problema. Eu troquei os pontos de rede ali. Você viu? Tinha 2 pontos embaixo, né? Eu troquei os pontos para ver se não ia. Formatei a máxima mesmo assim. Que coisa.
Gente, muito bom dia a todas e todos. Oi, Célia. Não sei se vocês estão me ouvindo. Bom dia. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo, Clóvis? Então, sim. Certo? Bom dia, Paula. Maravilha. Célia. Se puder, eu vou pedir, se possível, né? Obviamente, quem puder deixar a câmera aberta aqui para a gente poder se ver, se reconhecer. Acho que a gente está aqui com a presença da Paula já, Cauê, a Eunice, a Karine, Lincoln, Fernanda Cedeste já está aqui também. Bom dia a todas e todos. Aqui agradecer a Milena, da nossa equipe de TI da Assembleia também, que está disponibilizando o trabalho para a gente acontecer. Oi, Milena. Eu acho que, Fernanda, se você quiser esperar um pouco mais para mais pessoas entrarem, Fernanda, não sei se você está escutando. Nós estamos tentando entender aqui a projeção. Tá. A gente se manifesta aqui, tá? Mas como a apresentação principal, acho que é a tua, Fernanda, a gente pode esperar um pouquinho aqui para todo mundo entrar. A Yara está entrando, Cyrus também. É o Gustavo, diretor, que vai apresentar, né? A gente está só... a nossa projeção aqui está diferente do que está aparecendo para vocês. Então Eu já pedi lá no almoxerifado, Wagner. Eu já pedi no almoxerifado. Fala ali pro Mar. Ah, você sabe onde é? Então tá bom. Só avisa que eu já abri o pedido. Eu pedi chá também, mas eu não sei se tem. Se tiver, eles vão mandar junto. Se não tiver, Gente, por gentileza, eu vou pedir aqui que coloquem o nome e o órgão ou entidade que representa aqui para todo mundo estar ciente. Para a gente poder ter essa qualificação de todos. É só clicar ali nos 3 pontinhos ali e renomear, rename. Você coloca ali o teu nome e a entidade que representa, por gentileza. A Tiena, Terra de Direitos, bem-vinda. Juliano, Dobis, Mar Brasil também, já chegou. Obrigado, Lincoln, também. Superintendente do IBAMA presente na reunião. Cauê Cachuba, muito bom. Dono IAP também. Então, vou repetir aqui de novo, gente, quem não ouviu, se puder, Cyrus, Nicolas, Célia, Yara, colocarem no nome de vocês a entidade também que vocês estão aqui representando na reunião. Vamos dizer que a gente está gravando essa reunião, tá? Então ela vai servir também como um documento, também para a gente poder ter um registro oficial dela. Rafael, Reserban, SPVS, bem-vindo, bom dia. Camila de Carli, Cedeste, muito obrigado, Camila. Fernanda, eu fico no teu aguardo aqui para eu dar início à introdução, tá? Nossa parte aqui tá ok. Só daí a gente não está com autorização para compartilhar. Então, quando chegar a nossa vez, daí, se vocês puderem
nos autorizar para a gente compartilhar a apresentação, tá bom? Tá bom, sim, Fernanda, pode deixar. Gente, então, muito bom dia a todas e todos. São 11h03, tentando dar início aqui pontualmente. Acho que já temos um quórum bastante qualificado. Então, deputado estadual Goura, representando a Frente Parlamentar Ambientalista, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu dou início a essa reunião aberta com pesquisadoras, pesquisadores, com entidades e com representantes do governo do Estado do Paraná, da CDES, né? Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, para a apresentação, então, do projeto de lei, né, uma súmula ainda, de um rascunho, da política estadual de biodiversidade. Eu fico muito contente, agradeço aqui a equipe técnica, né, do IAT, da CDES, pela disponibilidade. A gente tem falado muito que a construção de uma política pública da forma mais democrática possível, com a participação da ciência, com a participação do legislativo, ela é o caminho para a gente ter uma política eficiente, né, que seja efetiva, que possa congregar diferentes perspectivas e contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Nós tivemos, e aqui eu faço também um parabéns, uma felicitação pública, um exemplo disso, que foi a construção da lei, do projeto de lei, que agora é lei sancionada, né, do Programa Estadual de Proteção dos Grandes Felinos. É uma iniciativa, a Yara está aqui pelo Onças do Iguaçu, que, né, foi uma provocação, né, da Yara, do Fusco, de pesquisadores, para que a gente tivesse essa lei pioneira no Estado, e junto com o governo do Estado, né, na figura da Fernanda e de toda a equipe, esse projeto veio para a Assembleia, tramitou, foi aprovado, foi sancionado e está agora em fase de regulamentação. Então, nós tivemos ali essa iniciativa, né, esse case, por assim dizer, que mostrou que é possível a gente construir, né, uma legislação com várias mãos, com várias mentes, com várias perspectivas e que sirva ao interesse coletivo. Então, da mesma forma, eu mais uma vez parabenizo aqui todos que estão presentes. Uma palavra especial aqui é o Mater Natura, que comemorou 40 anos. Ontem tivemos a festa de aniversário. O Peterson está aqui representando o Mater Natura. Eu tive presente, a gente entregou um voto de congratulação aos 40 anos de atividade do Mater Natura. A professora Márcia está aqui, Terezinha, Filomena, Cláudio Marques, enfim, Castela, um quórum muito qualificado. Bom, só queria destacar alguns pontos aqui antes de passar a palavra para a CDES, para fazer a apresentação desse projeto de lei, né, que, primeiro eu destaco, ele ainda não foi protocolado. Ele ainda está em fase de discussão, de consulta. Ele chegará para a Assembleia, né, esperamos que nos próximos meses, após essas rodadas, né, de construções coletivas. E eu lembro que o projeto chegando na Assembleia, sendo protocolado, ele vai ganhar um número, ele ainda vai ter um tempo de tramitação, que é um tempo também para mais debate, para mais construção, para adequações que se fizerem necessárias, né? Então, a gente tem, sim, um tempo positivo ao nosso favor para a construção dessa lei, né? E eu destaco aqui também a importância da gente ter essa construção democrática que vise a proteção do meio ambiente. Acho que também destaco aqui, a Fernanda e o Gustavo vão apresentar, mas a gente tem o reconhecimento dos direitos da natureza já previstos aqui nesse primeiro desenho, né, legislativo que está apresentado. Também a criação e coordenação de um programa para a execução de uma política, incidindo inclusive nas leis orçamentárias, o que é muito importante, a gente garantir recurso e orçamento.
A gente vai exigir um trabalho também, assim como na lei das onças, os grandes felinos, um trabalho enorme de regulamentação da lei para que ela não seja uma lei inócua, né? Não seja uma lei que não tenha efetividade. Então, para isso também, esse esforço, essa congregação coletiva, ela vai ser muito importante. Também destaco aqui, né, acho que todos tiveram acesso ao texto inicial, mas... Opa, calma aí. Acho que não... O que aconteceu aqui? Pronto, voltei. Tá certo. De falar de que os municípios têm a atribuição de elaborar e executar políticas e programas próprios, né? Esse é um ponto também importante, pensando essa própria divisão de responsabilidades previstas na Constituição. Também acho que eu vou deixar para fazer outras considerações depois de ouvir aqui a apresentação, tá bom? Vamos pensar aqui, gente, só um teto. São 11h09 agora. Se a gente puder ter um teto para o final da reunião, 12h30, todos estão de acordo? Pode ser? Perfeito. Então, a gente vai passar a palavra agora para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, para que faça a apresentação. E, na sequência, a gente abre a palavra. Eu vou pedir para a gente organizar isso pelo chat, tá? Aqui. Depois da apresentação, podem se inscrever. O Caê vai estar, o doutor Caê vai estar acompanhando e fazendo as inscrições de todas e todos, ok? Então, mais uma vez, obrigado e passo a palavra aqui à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. A gente vai precisar só, Milena, que libere ali a permissão para apresentação, para compartilhamento da tela. Marion, Grupo Boticário também presente aqui, muito bem-vinda. Bárbara, Cosmo, Universidade Federal do Paraná. Já está? Já... Bom dia, deputado Gora. Eu sou Gustavo Esbriça, para quem ainda eu não tive contato, eu estou aí como diretor de políticas ambientais aqui da CEDEST. Inicialmente, Gora, parabenizar aí sua equipe, você por a gente realizar essa reunião. Acho que é um momento de construção, é um momento da gente ouvir a sociedade, da gente estar construindo junto essa política. E, para o meu entendimento, ela já está bastante atrasada. Eu acho que o Estado já devia estar com isso regulamentado, para a gente tentar trabalhar um pouquinho mais com a redução de pressão, né, que nós temos ainda hoje, né, sobre o Estado do Paraná. Eu gosto sempre de trazer, porque às vezes aqueles que não têm um pouco desse histórico, né, da colonização do Estado do Paraná, mas o Estado do Paraná ele foi um estado que ele sofreu muita pressão ambiental. Ele não sofreu essa pressão ambiental por acaso, né? O estado, com essa tradição agrícola e colonização que nós tivemos, né? A presença de grandes colônias europeias, né, se estabelecendo aqui no estado, né? 4 colônias, né, grandes, né? 3 holandesas, né? Uma alemã, com tradição, né, agrícola. Isso fez uma pressão muito forte no nosso estado. E não por acaso, né, o estado do Paraná ele ocupa 2%, né, da área nacional, e nós já fomos responsáveis por mais de 30% da produção de alimentos do país. Esse número ele reduziu nos últimos anos, não porque o estado reduziu a sua produção agrícola, mas sim porque outras fronteiras agrícolas no país se expandiram, como a região do Mato Piba, o próprio Mato Grosso. Então, assim, a expansão agrícola ocorreu em outras regiões do país, o que, naturalmente, ela reduz a participação do Estado do Paraná, né, nessa produção. Mas o Estado do Paraná, hoje, ainda, ele com 2% da área nacional, ele produz hoje 15% da produção de alimentos, o que, naturalmente, causa essa pressão que nós temos hoje nos nossos recursos naturais. Então, dos 20 milhões de hectares no estado, hoje 10 milhões são ocupados com agricultura, né? O que demonstra, sim,
é uma pressão que nós temos que achar um jeito de equalizar, né? E aí nós falamos muito em conservação, mas nós também trazemos o conceito de restauração. O Estado do Paraná precisa trabalhar hoje com restauração de áreas, né? E como isso vai ser regulamentado, como nós podemos trabalhar, né, com restauração de áreas. Quando a gente fala em restauração, até áreas que nós tivemos alterações, a gente pega o Código Florestal de 65, a PP era uma PP de 5 metros, né? E depois a gente era a PP de 5 metros para até 10 metros, né, de larguras de rios. Entre 10 e 200 metros de largura de rios era metade desse tamanho com a PP, com valor máximo de 100 metros. Depois a gente tem a alteração inclusive do Código, ou seja, que exige recuperações de áreas, ou seja, o Paraná tem muita área a ser restaurada. Então, além de áreas remanescentes que nós precisamos preservar hoje, ter instrumentos mais fortes de preservação, existe um trabalho de restauração muito forte a ser feito no Paraná, que nós temos que identificar mecanismos, né, para que isso seja realizado, tá? Eu estou aqui na sala com toda a equipe que trabalhou, né, em cima desse primeiro draft, essa primeira minuta, né, da política. E nós estávamos discutindo aqui na secretaria, qual que é o momento de soltar isso, quando que será que nós estamos maduros o suficiente para soltar a política? O meu conceito é que nós nunca estaríamos totalmente preparados. Então, assim, por isso a construção. Então, nós temos que fazer essa construção em conjunto, nós temos que ouvir nossos especialistas, nós temos que ouvir a academia para a gente entender hoje o que seria realmente esse modelo mais ideal aí para o estado do Paraná. A conservação, e eu gosto muito da presença do Clóvis aqui também, a conservação, ela não é vista ainda, né, no estado como uma possibilidade de renda. Então, nós temos que trabalhar muito isso, o conceito, né, que o Clóvis tem trabalhado muito da produção de natureza. Nós temos que pensar, sim, hoje, que proteção e conservação também pode ser uma geração de renda, para ver se a gente tira essa pressão também econômica, né, sobre a abertura de novas áreas, né? A Mata Atlântica, hoje, nós sabemos que ela não tem a visibilidade externa que tem hoje, por exemplo, o bioma amazônico. Então, isso nós temos que trabalhar com isso também, né? Nós temos que regulamentar para atrair capital. Então, nós precisamos ter regulamentações em cima da Mata Atlântica de uma forma mais clara e mais forte, para que a gente consiga, inclusive, acessar capital externo, quando a gente fala em conservação e restauração, né? Nós temos outras necessidades. Hoje a gente precisa atualizar o zoneamento ecológico econômico do Estado. Isso seria extremamente importante, né, para a gente fazer esse trabalho. Outros mecanismos, né, de geoprocessamento, né? Hoje seria importantíssimo a gente ter um laser scan do estado inteiro hoje, com mapeamento de uso de solo atualizado, né, para que a gente pudesse realmente fazer trabalhos com políticas mais efetivas. Ou seja, nós temos muita coisa a fazer, e eu entendo que essa abertura, essa participação é realmente visando essa construção aí que nós precisamos, tá? Recentemente, o IAT soltou, inclusive, um material muito bem estruturado sobre áreas prioritárias para conservação e restauração. Então, que isso também dá uma diretriz aí de políticas que podem ser utilizadas, né, em cima do Estado. Então, aqui a intenção realmente é a gente está ouvindo a sociedade, a gente está construindo isso em conjunto, né, para a gente tentar reduzir essa pressão que realmente ainda há, né, nas áreas preservadas do Estado, e também a gente desenvolver um trabalho de restauração que é extremamente importante hoje aqui para nós. Depois, visando até alguma regulamentação de alguns programas de PSA, que eu acho que seriam extremamente necessários para o Estado também, né? Então, esse é o contexto geral. A reunião hoje, eu penso que não é necessário a gente passar a proposta artigo por artigo. Acho que isso está disponível. Acho que a intenção aqui hoje é mais a gente trazer o contexto e trazer esse objetivo, né, o porquê que o Estado está trabalhando em cima dessa proposta e principalmente ouvi-lo. Acho que isso é o fundamento aqui para nós hoje, realmente estar trabalhando mais aí com as considerações, né, que a sociedade tem aí para nos trazer, tá bom? Vamos colocar aqui a apresentação, onde nós detalhamos um pouquinho mais então, esse contexto e como ela vem sendo, né, estruturada. Okay? Vocês estão vendo já? Ok. Está no modo apresentação.
Mais um, Fê, por favor. Pode ir. Mais. Vamos verificar se está avançando. Então, aqui deve estar no slide sobre Convenção sobre Diversidade Biológica. Aqui nós já começamos a entender, né, o atraso, né, que nós estamos falando, né? Então, se a gente considerar que em 92, né, durante aqui a Rio 92, né, teve a primeira Convenção sobre Diversidade Biológica, né, onde já entra em discussão, né, a questão hoje da proteção da biodiversidade. O Brasil, então, se torna, né, signatário dessa convenção, né? Mais um. Onde ela começa, então, a discutir, né, para os países aí, assim, a importância da conservação, né, como essa conservação deve ser conduzida, né, e de que forma que ela deveria também ser explorada. O recurso genético, ele deve sim ser utilizado, mas como que isso pode ser utilizado? Então, isso são discussões que começam lá em 92, né, e exige, então, que os países passem a desenvolver instrumentos próprios, né, que vão trabalhar em cima desses produtos, tá? Então, a convenção traz lá que os países signatários eles trabalhem nas suas políticas nacionais de biodiversidade, né, que isso seja integrada a demais políticas, né, setoriais. 10 anos depois, vai estar no próximo slide, o Brasil ele publica a sua política estadual. Deixa eu ver se não ficou na ordem. Desculpa, só porque não está passando para a gente aqui os slides, parou na tela inicial. Ah, ok. Acontece isso quando ele está no modo apresentação. Talvez se deixar só naquele modo que estava não apresentação, acho que ele estava indo. Daí a gente vai mudando os slides. Tenta mudar para ver se muda para a gente aqui também. Agora saiu. Deixa aqui, pessoal. Deixar assim, Fernando, Deixa só assim, ver se ele a gente só tira, ver se a gente consegue tirar essa lateral. A lateral. A gente minimiza ela ali. Acho que aqui você minimiza. Aí vamos mudando aí para ver se muda os slides. Teste só para ver se muda. Isso. Para mim não mudou. Teste mais uma. Está avançando? Não? Agora sim, agora sim. Tá, pode descer então. Pronto, agora tem. Tá, então esses são os slides que eu estava comentando aí sobre a convenção, né, de 92, né? Pode descer mais um, Fernando. Aqui está falando da COP 15, tá? Desce mais um. Então, 10 anos depois da Rio 92, a ECO 92, o Brasil, então, ele publica, né, o nosso decreto da Política Nacional de Biodiversidade, onde ele já traz ali bastante clara, né, no artigo 2º, né, a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade são preocupações comuns, né, e ele traz, inclusive, já, né, essa necessidade de países desenvolvidos, né, suprir, fazer aporte de recursos financeiros, né, para a gente trabalhar em cima dessa política, em cima dessa conservação, né? E que o objetivo geral da política nacional, então, é você trabalhar com a promoção de forma integrada de conservação da biodiversidade e a utilização sustentável. Então, a gente tem um primeiro movimento em 92, depois, 10 anos depois, né, o Brasil, né, publica o decreto aí com a política nacional, com essas diretrizes, né, e nós estamos já em 2023, né, ou seja, já se passaram 21 anos, né, desse decreto, né, então a gente vê muita pouca mobilização ainda por parte dos estados, né, na regulamentação, que nos motivou aqui a gente trabalhar isso de forma um pouco mais assertiva no estado do Paraná. Tá? Isso, na COP. E aí, o ano passado, né, durante a COP 15, né, mais dois, na verdade, né? Isso. Vem esse novo marco também, né, de CAM em Montreal, né, onde traz ali, novamente, objetivos, né, e metas, né, para os países signatários, né? Então, isso é o mais recente instrumento que nós temos hoje
assinado, né, em termos de metas aí tanto de restauração como conservação. Quando a gente fala 30, 30, 30, né, seria você ter lá 30% do estado, né, preservado, com mais 30% restaurado. Existe sempre uma dúvida na interpretação se é o 30 mais 30, né, ou se o 30 está inserido dentro do 30 já restaurado, já conservado, visando você atingir 30% do estado até 2030. Então, esse é o marco mais recente que nós temos aí de pacto, né, assinado aí, pelo Brasil, né, e que está vigente hoje para nós. Esses são, então, os motivadores, né, que eu colocaria, né, para a gente estar desenvolvendo aí a política estadual. Tá? Nós fizemos uma pesquisa também, como é que está, pode descer? Aquela que fala dos estados. Isso. Então, nós fizemos também uma pesquisa para entender como que isso estava sendo tratado já em outros estados, né? Então, a gente fez uma pesquisa aí bastante grande, localizamos, então, né, o estado da Bahia, com a política de meio ambiente, já mencionando a proteção da biodiversidade do estado, então, isso em 2006, em Minas Gerais também já trazendo conceitos bastante direcionados, né, à proteção de biodiversidade no estado. São os dois únicos estados que nós identificamos aqui como tendo instrumentos direcionados aí diretamente à proteção da biodiversidade. Depois nós identificamos uma série de políticas ambientais de outros estados, mas que não trazem a questão da biodiversidade como um ato direto, né? São as políticas mais gerais de proteção ao meio ambiente, de políticas estaduais, nenhuma delas traz aí a questão da biodiversidade como um ponto principal, tá? Então, esse foi um pouquinho do motivador, né? Bom, nós precisamos lembrar também que o estado do Paraná, ele instituiu em 84 o SEMA, que é o Conselho Estadual, né, de Defesa do Meio Ambiente. O SEMA, então, tem essa atribuição, né, da formulação da Política Estadual de Meio Ambiente, né? Ou seja, por que nós estamos, né, colocando aqui o SEMA? Porque nós entendemos que, uma vez finalizada a consulta pública, nós vamos submeter esse primeiro draft ao SEMA, né, para o SEMA fazer as considerações aí como conselho, para então, em seguinte, Gora, a gente está submetendo aí o projeto de lei. Tá? Então, as etapas aqui envolveria ainda essa avaliação por parte do SEMA, ok? Nós lançamos a consulta pública, então, no dia 5 de junho, né, durante o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? De novo, né, o objetivo, né, estabelecer diretrizes claras aí que assegurem essa conservação, restauração, proteção e uso sustentável da biodiversidade do Paraná, né? A consulta, então, ela está disponível no site da CDS, né? Nós estamos reforçando aí nas últimas semanas, através de mídias sociais, aí esse pedido, né, para que realmente seja feita avaliações e contribuições por parte da sociedade. Os resultados são muito interessantes, eu vou estar trazendo aí no próximo slide. Nós estamos aí com essa finalização no dia 11, né, mas nós já estamos com pedido também de algumas outras entidades para ter uma prorrogação desse prazo. Nós estamos avaliando internamente aqui também se ele vai ser executada essa prorrogação ou não, né? Até o momento, tá? Até a data de ontem, nós já tínhamos recebido 99 contribuições. Eu acho que é um número bastante expressivo, né? Vindo já de 40 municípios do estado hoje, né? Fazendo comentários e sugestões em cima aí da proposta colocada. Tá? Aqui nós temos aí a relação de municípios, né? Que realmente já enviaram contribuições, então é uma participação, eu acho que pode ser melhor, mas ela já demonstra uma preocupação da sociedade em cima, né, desse tema, então a gente está realmente motivado aí com essa construção. Tá? E o perfil também hoje das contribuições que nós recebemos, então a gente também está mapeando aí o que é mencionado, né, em cima dos comentários e das contribuições que nós recebemos. A grande maioria, né, vem realmente como conservação, né, a maioria aí das contribuições apresentadas, tá? Bom, eu passei bastante rápido, mas eu acho que a intenção, Gora, era a gente dar o contexto, a gente
tentar posicionar o Paraná nesse momento, tanto de Brasil como de mundo, né? E a necessidade que nós temos de realmente estar regulamentando para dar essa clareza e essa segurança jurídica hoje à preservação, entendendo-se em preservação também como possibilidade de renda. Nós temos que, pela característica, né, que eu coloquei do Estado, pela característica agrícola do Estado, a gente também tem que colocar essa questão como uma possibilidade de renda, essa estrutura fundiária, né, do Estado do Paraná, hoje uma estrutura basicamente de pequenas propriedades, nós temos 70% do Estado hoje ocupado, né, com propriedades rurais até 4 módulos, onde eu também vejo que a gente trazer hoje a questão de conservação e restauração como possibilidade também hoje de renda seria um adicional e um diferencial aqui para o nosso Estado. De uma maneira aí bastante rápida, né? É o que eu queria trazer e abrir agora aí para a gente fazer esse bate-papo aí com vocês. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço aqui a apresentação e só um coro das tuas palavras aqui em relação à participação. Eu acho que é isso que a gente espera, que esse Poder Legislativo, a gente teve vários momentos em que precisamos brigar para participar, né? Então é muito bom poder ver a C10 abrindo espaço, né? Convidando para essa construção, porque é assim, como eu disse, que a gente vai construir uma política eficiente. A gente, então, eu falei para a gente abrir as inscrições pelo chat aqui, não sei se o Caê está acompanhando. Quem se inscreveu? Por gentileza, Caê. Tá, e quem que se inscreveu? Não tem inscrito ainda. Gente, ninguém se inscreveu ainda? Colocando o nome no chat. Tá. Marcelo, Cláudio. Então, vamos primeiro abrir a palavra aqui. Marcelo, se puder só se identificar, tá? Sim, tá. E só assim, a gente, de novo, a questão do tempo, você chato, tá bom? Para dar a vez aqui para todo mundo, puder ser sucinto, 3 minutos para cada fala. Por favor, Marcelo, com a palavra, depois o Cláudio Marques. Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Passos, sou agricultor familiar agroecológico e trabalho neste momento na Casa da Semente da OPA, né? Eu vi aqui a minuta, né? E gostaria de acrescentar mais, expandir ela um pouquinho mais, esse conceito de biodiversidade, porque a gente tem as sementes crioulas que elas também estão sofrendo muita pressão e erosão e perda, né, de variedades, né? Então, eu teria uma sugestão de colocar 2 pontos, assim, né? Quando fala da conservação in situ e ex situ, também colocar a conservação on-farm, né? Que é aquele que o agricultor faz lá na sua propriedade, né? Então, porque isso serve tanto para as sementes crioulas, também como para as mudas de frutas nativas, de medicinais, né? Então, eu acho que tem 3 ou 4 pontos aí que ele fala das conservação ex situ e in situ, então é complementar isso, né? E aí, como uma sugestão também lá no artigo 10, que fala dos instrumentos, né, que a gente tem para fazer aí a conservação e o manejo da biodiversidade, eu acrescentaria também algo que a Câmara de Agroecologia do CEDRAF está trabalhando e vai trabalhar amanhã, inclusive, né, que é um plano estadual de sementes e mudas crioulas orgânicas e agroecológicas, né, que a gente tem feito já uma minuta, né, e caberia muito bem dentro dessa visão assim também da biodiversidade, sem concorrer com as outras coisas, apenas aumentando. Então, são essas sugestões que eu tenho para fazer. Eu não sei se eu escrevo aqui ou como é que eu faço, encaminho. Marcelo, obrigado pelas contribuições. Nós estamos anotando aqui, Marcelo, mas é justamente essa sugestão que eu faria. Nós vamos colocar novamente aqui no site também o link, e até para a gente manter essa rastreabilidade e essa estatística das contribuições, né? Nós estamos anotando aqui, mas seria muito relevante que você também inserisse, assim como os outros participantes, né, diretamente lá
no link, tá? Então, para a gente conseguir manter a rastreabilidade ali da informação e essas estatísticas aí das contribuições, tá? Por favor. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Marcelo. Se puderem, a equipe mandar novamente o link no chat, para todo mundo estar acompanhando. Então, depois agora do Marcelo da OPA, a gente tem o Cláudio Marques também. Bom dia, me ouve? Sim, Cláudio, estamos escutando. Então, eu sou Cláudio Marques, engenheiro agrônomo, né? Aposentado do INCRA, mas participando aí da Articulação Paranaense de Agroecologia, e aí formamos aí há 2 anos atrás, mais ou menos, aqui no estado. E o que eu queria levantar, eu tive, sinceramente, acesso ao texto aí dessa minuta agora nessa semana. E o que eu notei aí na leitura geral é que em nenhum momento o texto relaciona a questão da biodiversidade também com a agroecologia, né? O que o Marcelo colocou agora, anterior aí à minha fala, é justamente estar dentro de todos as metodologias, as estratégias da agroecologia. As sementes crioulas é a base também da própria produção agroecológica. E no texto fala em sistemas produtivos, fala em produção agropecuária, mas justamente a produção que está relacionada diretamente com a conservação da biodiversidade, com o uso sustentável da biodiversidade é a produção agroecológica ou a produção orgânica, né, que a gente tem aqui no estado também um grande cabedal aí de produtores que estão envolvidos nessa lógica. Então, eu gostaria de já propor, né, que, por exemplo, no artigo 1º, também ali que fala das políticas nacionais relacionadas com a política de biodiversidade, que a própria PENAPO, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, pode estar relacionada também com essa questão aí das leis nacionais, né? E, felizmente, aí, nesse governo federal está sendo retomada essa política, né, que estava esquecida aí nos últimos anos. A agroecologia também pode estar relacionada, quando fala lá no artigo 5º, no inciso 4º, lá que eu vi, nos sistemas produtivos, pode colocar também os sistemas de produção agroecológica orgânica como base dessa relação com a biodiversidade nas diretrizes, nos princípios da própria política estadual, né? E assim também em outros momentos eu acho que seria interessante, né? Eu não tive aqui tempo para estar colocando outras questões, mas eu acho também que a gente pode tentar aí, se possível até dia 11, né? Que é o limite aí da consulta pública, tentar fazer por escrito aí algumas sugestões. E uma outra questão que eu coloco que não foi citado também nem lá no artigo 10º, com relação às estratégias estaduais, que nós temos também a legislação do ICMS ecológico, né? E isso não é citado em nenhum momento aí na proposta de política estadual. Então, não sei se o pessoal da CDEST aí conhece, né, o teor, mas o próprio IAT aí, que era o antigo IAP, regulamentou essa questão do ICMS ecológico. Então, eu acho que também, enquanto pelo menos ele existir, né, não sei aí com a questão de reforma tributária, se essas questões também vão ser mexidas aí do ponto de vista do Estado, né, se o ICMS deixa de existir, mas hoje a gente tem essa política do ICMS ecológico aí em algumas áreas de conservação, né, ambiental. Então, eu acho também isso teria que ser levado em consideração aí nessa proposta. E é claro que a gente também está brigando, aí o Gora sabe disso, pela política estadual de agroecologia e produção orgânica, que também a gente espera que, antes de aprovar a política estadual de biodiversidade, a gente aprove a política estadual de agroecologia e produção orgânica, que justamente vai estar relacionado também com essa proposta da política estadual de biodiversidade. Então, acho que são 2 leis realmente bastante importantes para o Estado. Tá? Então, é isso que eu queria contribuir. Obrigado, Cláudio.
reforçar aqui o pedido do Gustavo para as contribuições também serem formalizadas ali pelo link depois. Só queria fazer coro, Gustavo, ao que disse o Cláudio e o Marcelo, porque lembrando da NDC, né, das contribuições nacionalmente determinadas, que o Paraná responde por 4% das emissões de carbono, 80% do montante paranaense é da agricultura e do modelo de agricultura e do setor de transportes, né? Então, acho que as colocações que o Cláudio e o Marcelo trazem são muito pertinentes, porque a gente precisa ter também, né, uma transição agroecológica acontecendo no Estado. Também lembro que a gente está trabalhando junto com a SEAB, junto também com o corpo técnico ali da Emater, na construção de um PL da transição agroecológica, né, um projeto de lei que está sendo construído. Então, só para fazer esse destaque e reforçar as palavras aqui do Cláudio e do Marcelo. A gente tem agora a inscrição da Filomena e depois da Márcia. Então, o Goura, até só também complementando, né, a fala do Cláudio. Cláudio, realmente é importante você enviar para nós, né, realmente esse link com a agroecologia realmente faltou, a gente vê que aqui realmente ele não está citado de uma forma direta, então acho que os normativos que você citou, acho que é relevante sim você colocar. O ICMS ecológico, Goura, eu até colocaria a Secretaria à disposição para a gente discutir simplesmente esse tema, porque nós estamos um grupo de trabalho hoje só sobre ICMS ecológico, né? Até discutindo possibilidades de rever, de atualizar. Então, existe um grupo aqui específico do ICMS ecológico. Eu entendo que ele está inserido na política quando a gente fala em PSA, e o ICMS ecológico é um tipo de PSA. Agora, os mecanismos e instrumentos dele, a gente pode até abrir um fórum específico para isso, e vai ser uma satisfação para nós também ouvir as contribuições aí para o ICMS ecológico também, tá? Obrigado, Gustavo. A gente tem, então, escrita a Filomena e depois, na sequência, a Márcia. Então, Filomena, só se identificar e depois... Olá, bom dia. Filomena Sander, da ONG ADEMA de Umuarama. Eu queria ouvir mais, se é possível, né, que o Marcelo fale sobre essas áreas degradadas, esse programa de áreas degradadas que o governo do estado mapeou, se for possível falar um pouquinho, né? E se tem alguma relação com agrotóxico também. Nós estamos assim, eu pelo menos estou muito preocupada com essa ideia dos agrotóxicos em unidades de conservação. Saiu uma portaria, mas ela não define muito bem o que é manancial, e aí fica assim meio parecendo que é só na beira dos rios, né? Em uma área de manancial, por exemplo, que eu entendo, seria toda a bacia da unidade de conservação. Então é isso. Agrotóxico, se tem alguma relação, se tem alguma citação ali, eu ainda vou contribuir lá no link, né? Eu ainda não contribuí, o Umuarama nem está ali na lista que ele apresentou, e também sobre o fato dessas áreas degradadas. Só falar um pouquinho mais. Obrigada. Obrigado, Filomena. Vamos ouvir a Márcia, depois a gente volta para o Gustavo para as considerações ali. Então, Márcia e depois a Vânia, que se inscreveu também. Olá, bom dia, deputado Goura, colegas da Diretoria de Políticas Públicas. Eu estou aqui, sou Márcia Marques, professora da Universidade Federal do Paraná. Inclusive, eu estou aqui com uma turma de estudantes do terceiro ano da Biologia, que está acompanhando aqui essa discussão. E nós fizemos contribuições para o documento, para a minuta, mas, no entanto, nós achamos que o espaço para as contribuições disponibilizadas pela CEDEST é um pouco pequeno e um pouco desproporcional para contribuições mais aprofundadas, motivo pelo qual o Grupo de Estudos em Política Ambiental, aqui da Universidade, protocolou no e-protocolo, então já chegou aí no CEDEST as nossas contribuições pontuais para essa minuta que espero que possam ser, enfim, que cheguem até vocês, né,
à diretoria e que possam ser consideradas, né? A pertinência de uma lei como essa, né, de uma política como essa, é óbvio que é pertinente, né? Então, eu não esperaria outra coisa que 92% das pessoas acham que essa política é pertinente. O que nós sentimos em relação a ela é uma necessidade de tornar mais explícito o real comprometimento do governo do Estado em relação à execução dessa lei, né? Então, por exemplo, parece, ao meu ver, ao nosso ver aqui do nosso grupo, um pouco inconsistente se a gente pensar numa lei para proteção da biodiversidade, ao mesmo tempo em que o Estado ele encabeça os estados brasileiros que mais desmatam a Mata Atlântica, né? Um estado que tem menos de 2% da sua área como áreas protegidas, né? Como unidades de conservação. E um estado que está se propondo a grandes obras de infraestrutura sem o devido reconhecimento, né, do patrimônio natural do Estado. Então, para que essa contradição não fique, seja, enfim, desconsiderada nessa lei, né, quer dizer, o que a gente espera é, de fato, que a lei, que tenham atores e que tenham órgãos do governo que assumam cada um dos compromissos colocados nessa lei. Então, nós sentimos falta de dar nome aos bois, basicamente, né? Quem vai fazer o quê na execução dessa política estadual, né? Paralelamente a isso, também é importante que haja um real comprometimento em zerar o desmatamento, quer dizer, não tem como a gente conservar a biodiversidade tendo índices de desmatamento ainda acontecendo nesse estado, né? Precisamos, foi colocado aqui pela diretoria, mas eu gostaria de reforçar, o Paraná tem quase 2 milhões de hectares de déficit de vegetação, quer dizer, se existe esse déficit de vegetação, como que a gente vai, de fato, conservar a biodiversidade? A biodiversidade, ela não está solta, ela não existe independente de uma cobertura vegetal natural, efetiva para poder comportar essa biodiversidade, essa fauna e a flora, né? Precisamos também ter um maior comprometimento em relação às unidades de conservação, que são poucas no estado, elas não dão conta de conservar a biodiversidade, e principalmente as estaduais ainda estão numa situação precária, de falta de recursos. Então, precisamos de unidades de conservação efetivas para que essa lei possa, de fato, ter algum significado para a biodiversidade, né? E, por fim, eu acho que também é importante a gente ter, junto ao CEDEST e ao IAT, enfim, uma recomposição do quadro técnico, para que essa lei não fique como apenas uma carta de boas intenções, mas fique, de fato, como um documento que possa direcionar as ações governamentais de agora em diante, né, no momento em que ela for promulgada. Então, assim, gostaria de colocar o nosso grupo aqui à disposição para outras discussões um pouco mais aprofundadas, mas tudo isso já está nesse documento que nós protocolamos e esperamos aí, né, agradecemos a oportunidade de poder contribuir com essa discussão. Acho que esse é, de fato, um fato novo, algo novo aqui para o Estado, né, o deputado Goura também trazendo essa discussão aqui para, enfim, né, é algo para se alegrar, né, com essa oportunidade e, enfim, esperamos que possa ter uma melhor condução possível dessa lei, dessa proposta dentro dos próximos trâmites que ela deverá percorrer. Então... Doutora Márcia, muito obrigado.
Gustavo, posso passar para a Vânia e depois a gente volta para as considerações de vocês? Estou vendo que o Carlos e a Jaqueline levantaram a mão. A gente está fazendo a inscrição pelo chat. Não sei se vocês quiserem falar, se inscrevam no chat, por gentileza. Tá? Então, depois da Vânia, o Clóvis se inscreveu, mas agora então vai a Vânia, depois a gente volta para a réplica aqui da C10. Bom dia para todos, e realmente é uma boa oportunidade e uma atitude bastante louvável a gente conseguir discutir esses assuntos. O que me preocupa, eu compartilho com algumas opiniões que já apareceram aí, é que, embora a gente possa fazer uma legislação bonita, né, na prática a gente está vivendo assim, situações muito tristes com relação à biodiversidade. Além de trabalhar nessa questão ambiental, sou advogada aqui, então eu tenho recebido várias queixas de pessoas que estão, como a Filomena falou, recebendo cargas de agrotóxico em nascentes e nas suas próprias casas. Tenho também visto muitas situações relacionadas aqui dentro da cidade com relação à proteção das nascentes, que elas não estão realmente sendo protegidas. E a legislação ela tem que ser prática, né? A gente tem que criar um mecanismo. O ICMS seria uma ferramenta que deveria constar, e eu acredito que tem que ser feita uma discussão muito interessante, porque o ICMS chega na prefeitura, mas não chega na propriedade. Ele chega ao município, mas o proprietário que está lá dentro do faxinal, ou que ele está lá conservando uma nascente, ele não recebe, de repente, nenhum recurso, então não tem nenhum estímulo. E não seria tão difícil de fazer esses estímulos chegarem até na propriedade. Também, que o Cláudio falou com relação à biodiversidade e à agroecologia, que estão estritamente ligadas e que tem que estar como um fundamento, realmente, de como a gente quer que se faça a política de agricultura, eventualmente, aqui no nosso estado. Existem os sistemas de erva mate, né, que você faz a exploração da erva mate dentro da área de floresta, que seria praticamente o sistema dos faxinais. Inclusive, até já está sendo feito um trabalho de sistemas importantes de patrimônio agrícola mundial, né, que a FAO reconhece, e a erva mate seria um desses sistemas que também ajudaria a conservar a biodiversidade. Então, eu vejo que está faltando algumas ferramentas que a lei não esclarece, né? Essa minuta não esclarece, e como já falou a Márcia, não existe na prática como fazer, né? Nós temos tido alguns problemas aqui, por exemplo, relacionados a desmatamento. A gente informa a Força Verde via tem que ligar no 180, tem que fazer a reclamação lá em Curitiba, no sistema. Quando chega lá na Força Verde, em Guarapuava, somente se vier de lá eles vão fazer alguma coisa, e ainda assim eles não têm estrutura para fazer esse trabalho. Então, eu acho importante a legislação, mas eu acho mais importante ainda o compromisso do Estado em fazer cumprir isso, né? Porque a gente tem áreas que estão muito degradadas em alguns lugares, a gente está com uma expansão da soja muito grande, principalmente aqui no nosso município. A gente, infelizmente, é o campeão ainda de desmatamento, né? As pessoas ainda estão desmatando para daí depois pensarem em conservar. Então, eu acho, assim, extremamente importante. Vou contribuir com mais algumas coisas, mas eu acho que o compromisso que precisa ter vai muito além de editar essa norma. É isso. Tá bom. Muito obrigado, Vânia. A gente volta aqui, Gustavo, se você quiser fazer um comentário. A gente tem mais 4 inscritos na sequência. Pode ser? Tudo bem. Da Filomena, da Márcia e da Vânia aqui. Ótimo, Gora. Bom, primeiro, Filomena, o detalhamento sobre essas áreas prioritárias, esse estudo ele foi feito pelo IAT, pela Diretoria de Áreas Protegidas lá do Andrigueto, a Mariese que conduziu esse estudo. Esse estudo está disponível, nós colocamos no site até aí no chat o acesso a ele. Eu realmente
eu não vou me atrever a entrar em detalhes da Constituição dele, como ele foi realizado, porque realmente ele não foi conduzido aqui pela nossa diretoria. Mas eu acho que, com certeza, se não tiver suficientes informações que estão disponíveis no chat, acho que a equipe lá de áreas protegidas do IAT está à disposição também para vocês pegarem um pouquinho mais de detalhe aí sobre a Constituição e a construção desse estudo. Tá? Ok, obrigado. Professora Márcia, primeiro, obrigado, fico feliz também que você está com a turma de biologia aí, eu acho que é isso que nós precisamos, esse envolvimento cada vez maior assim, da sociedade, dos nossos alunos da academia, né, nessa construção. Eu concordo com você, eu acho que se a gente tem um instrumento, mas se o nosso mecanismo de fiscalização e monitoramento ele não tem condições, realmente é difícil. E a gente vê que esse é um ponto também que o Estado hoje precisa trabalhar, né? Então, assim, nós precisamos fazer recomposição do quadro técnico, né? Algo que o governador Ratinho já assumiu, inclusive contratou, repôs, acho que 100 técnicos podia ter agora, ainda é pouco, mas eu acho que a gente tem que repor no nosso quadro de profissionais da área ambiental. O aparelhamento das forças de segurança, isso também vem um pouquinho com a fala da Vânia, também é necessário, né? A gente tem que fortalecer, o Estado do Paraná tem um batalhão hoje de polícia ambiental, né? A gente aqui na Cideste defende muito a criação do 2º batalhão, do reforço do aparelhamento. Nós sabemos hoje que a Força Verde ela não tem hoje efetivo para fiscalizar todas as denúncias que ela recebe. Então, aí nós temos sim que trabalhar também hoje, né, no aparelhamento das nossas forças de segurança, né, e na recomposição técnica. E eu defendo muito também aqui indicadores, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar com indicadores. Se você não mede, você não tem como você monitorar o que você não mede, né? Então, realmente, nós temos que hoje achar mecanismos e indicadores que a gente possa realmente estar colocando as nossas metas de Estado, estar trazendo quais as metas que o Estado tem de curto, médio e longo prazo, porque se eu não meço, eu não consigo demonstrar avanço ou até estabilidade aí na proteção. Então, um trabalho que a gente pretende muito desenvolver aqui na Secretaria também é trazer indicadores. Eu acho que isso que a gente precisa para demonstrar o avanço ou a estabilidade aí hoje na questão ambiental do Estado, tá? Obrigado, Gustavo. A gente tem aqui, então, as inscrições agora do Clóvis, a Jaqueline, o Jean e o Carlos Zanck. Tá? Pedir também para a gente ser objetivo. Só queria aproveitar, Gustavo, só pegando um gancho aqui também do que disse a professora Márcia, que é em relação às UCs, as unidades de conservação do Estado. Ontem mesmo eu recebi aqui a Federação Paranaense de Montanhismo, a Confederação Paranaense, mais uma vez trazendo um panorama, especialmente aqui do Pico Paraná e da Baitaca. A gente sabe que o Marumbi também sofre, mas um pouco menos, mas o Morro do Canal sofre sim por ser mais próximo, de sobrecarga, de sobreuso e de falta de tudo. A gente subindo com cachorro, 68 barracas no Pico Paraná nesse final de semana. Então, tem uma situação que não dá mais para a gente deixar passar. E sei que o secretário Valdemar está empenhado nisso, né? E aqui parabenizá-lo e você, e também toda a equipe, que é a liberação dos recursos da Repar, da multa da Petrobras, que prevê 400 milhões de reais para as unidades de conservação, 65% para as UCs estaduais, 35% para as UCs federais, para regularização fundiária, planos de manejo, para efetivar as estruturas de visitação e tudo mais. Então, é urgente isso, né? Reforçando aqui que a gente avance nessa frente junto com o avanço legislativo que está em discussão aqui. Queria reforçar as palavras aqui da Márcia, e sei que o Valdemar está, o secretário... Desculpa, sei que o secretário está empenhado nisso, então que a gente possa avançar. Clóvis, 3 minutos, por gentileza. Obrigado, Gora. Primeiro, parabéns pela iniciativa de proporcionar essa oportunidade de diálogo, e ao Gustavo também pela CDS, pela iniciativa de pontuar aí uma busca por
um reforço na agenda da conservação em nosso estado. A minha fala, ela corrobora bastante com a fala da professora Márcia Marques e também com da Vânia, e me parece que o nosso grande desafio, seja do poder público, seja das instituições privadas, pela situação bastante crítica que nós temos vivido nas últimas décadas, em que não foram tomadas atitudes mais consistentes no campo da conservação da natureza, que nós tenhamos uma oportunidade de aceleração de cortes de caminhos e tomadas de atitudes mais densas e mais compatíveis com o que me parece absolutamente fundamental de ser estabelecido a partir de critérios técnicos científicos, que é noção de prioridade. Nós temos inúmeras ações potenciais, o Estado tem, e isso tem uma certa lógica, gastado esforços muito grandes em ações de restauração de áreas degradadas, insiste bastante nessa linha, isso não é um demérito, mas, ao mesmo tempo, perde áreas naturais em bom estado de conservação e não cria políticas no sentido de mantê-las, sendo que boa parte dessas áreas hoje estão de posse da iniciativa privada. Então, claramente, existe um desvio de prioridades e que precisa ser visto com mais atenção, com mais honestidade, no sentido de nós reconhecermos a situação de crise, uma crise que nos coloca em estado de emergência, e isso coaduna com os discursos que temos ouvido globalmente. A crise do clima já é chamada de emergência, e a crise da biodiversidade, embora menos percebida, muito menos percebida, também é uma situação de emergência. Então, o Paraná ele ficou paralisado praticamente ao longo das últimas décadas na agenda da conservação. Nós sabemos da realidade da pouca estrutura dos órgãos ambientais, do pouco poder político, das influências políticas em cima dos órgãos ambientais, pressionando os órgãos ambientais em relação a ações dissonantes da boa conservação, e acho que a noção de prioridade talvez precipite a necessidade da criação de um conselho de especialistas reconhecidamente com conhecimento de causa nos vários campos da conservação da natureza, e que possam colaborar com o Estado no sentido de aprovação de linhas prioritárias para investimentos estratégicos. Finalizo dizendo que também é necessária a participação da iniciativa privada, que se abstém da responsabilidade de conservar o patrimônio natural. Nós temos empresas muito fortes aqui no Paraná que poderiam estar fazendo uma colaboração maior, e colaborações por escrito, assim como a professora Márcia já anunciou, estarão sendo feitas por nós, tanto a Algora como a CEDESC, no sentido de colaborar com uma maior minúcia da lei, que na sua primeira versão está um pouco genérica, e como já foi explicado, o início tem que ser assim mesmo, mas a especificação e a identificação de prioridades é fundamental. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. Destacando o que a gente falou no início, que Gustavo também anunciou que o projeto vai passar pelo Conselho, após as contribuições, e só após essa tramitação no Conselho ele vem para a Assembleia Legislativa, onde também, junto com o deputado Arilson Chiorato, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, a gente fará todo o esforço para ampliar o debate, tornar a participação como a tônica de todo esse processo. Tá bom? Obrigado, Clóvis. A gente passa, então, para Jaqueline.
Bom dia, em primeiro lugar, obrigada pela iniciativa, obrigada pela presença de todos os expertos aqui. Eu quero ser bem rápida. Eu sou Jaqueline, aqui do Mundo Novo do Saquarema, Morretes, sou bióloga, também produtora rural. Estou como presidente, no momento, da Associação dos Produtores Rurais e Moradores aqui da nossa comunidade, e também represento a APRA, a Articulação de Agroecologia, a Articulação Paranaense de Agroecologia aqui no litoral. E a preocupação, aliás, as preocupações ou as considerações que eu tenho a fazer, eu acho que a maioria das pessoas que já falaram também já participaram, pelo menos um pouco sobre isso, é sobre o descaso na zona rural do litoral. A gente sabe que o ICMS ecológico ele é gerado por terras que, na maior parte, estão na zona rural. Porém, essa verba que os municípios recebem não são usadas para benfeitorias na zona rural. Então, a nossa zona rural está praticamente sofrendo demais com a ocupação irregular do solo. Os terrenos estão sendo parcelados de maneira ilegal e não de acordo com a legislação. Essas pessoas que estão vindo para a área rural estão querendo água e estão querendo energia, elas têm dificuldade de conseguir isso, então isso está gerando um problema muito grande, sem contar o desmatamento. Nós estamos aqui próximos aos parques e dentro praticamente da APA de Guaratuba, e a nossa preocupação é muito grande com relação a isso. Além disso, temos os impactos, né, a sofrer também. Só aqui na região do litoral, são 23 projetos de impacto negativo no ambiente, e especificamente na nossa área, o projeto de ferrovia que está para ser traçado aqui. Em primeiro lugar, eu quero falar que ninguém é contra, todo mundo sabe e da necessidade de gerar uma maneira inteligente e adequada para fazer a exportação dos grãos que são gerados no interior do estado. Porém, a maneira que eles querem passar, principalmente com o trecho 5 dessa nova ferrovia, é uma situação, ao nosso ponto de vista, irresponsável, porque isso põe em risco a existência das comunidades na região. O desmatamento é muito grande, e o número de nascentes, córregos e rios que essa ferrovia, só no trecho 5, aqui em Morretes, vai atingir, são praticamente 50, em torno de 50 córregos nascentes. Tem coisas que não dá nem para a gente ainda definir exatamente como vai ser. Então, era esse o recado que eu queria passar. Por favor, olhem pelo projeto, olhem pelo trecho 5, é uma preocupação. Nossos grupos vão continuar lutando contra esse trecho dessa maneira, tá? Então, era só isso. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. A gente tem 4 inscrições aqui agora. Eu vou passar para o Jean, na sequência o Carlos Zanck, depois o Arthur e também o Gregory, que se inscreveu. Já só para lembrando, gente, já são 12h05, tá bom? 12h30 a gente termina. Jean, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, deputado Goura. Meu nome é Jean Vargas, eu sou geólogo, sou consultor ambiental, trabalho na iniciativa privada. Estou também fazendo um mestrado aqui na UEPG, onde eu me encontro agora para uma aula, e em iniciativas de geoconservação em mineração. Eu vou fazer um projeto de pesquisa de estudo de caso aí de Curitiba. Tá? Eu queria parabenizar a CDEST pela vanguarda, né, como foi apresentado aí. Só outros 2 estados têm uma legislação específica para a biodiversidade. E dizer também que seria num mundo ideal, numa utopia, seria interessante a gente ter uma legislação para a conservação da natureza, em que incluísse biodiversidade e geodiversidade, né? Uma vez que elas são indissociáveis, né? Temos aí a questão de flora, que são relacionadas com questões de solos, paisagens que são próprias, bichos, né? Inclusive o bicho humano também, nas cidades, urbanos, que são relacionados diretamente com a geodiversidade do local. Então, parabenizar e chamar a atenção da CDEST também para a criação, formulação de uma legislação para a geodiversidade, né? Atualmente no Brasil temos o Mato Grosso com uma na Assembleia deles, já em votação, e em São Paulo, que acabou de lançar uma política pública também de legislação para a geodiversidade do estado de São Paulo.
tá? Então, eu me coloco à disposição, vou fazer lá os apontamentos no site da consulta pública, dizer que também, junto com outros geoconservacionistas, nós fizemos apontamentos na política ambiental de Curitiba na renovação em 2021, e também fizemos uma diretriz, um documento encaminhado aos candidatos de Curitiba na última eleição, com diretrizes para a conservação da geodiversidade e a gestão da geodiversidade. Tá? Então, dizer também, só para finalizar e não me estender muito, como o Gustavo falou, que a conservação tem que estar linkada e tem que caminhar junto com a obtenção de recursos. Tá? Então, esses geossítios que podem ser geridos numa política de geoconservação, eles podem render recursos financeiros para os municípios e também desenvolver muitos dos ODS, né, colocar o desenvolvimento sustentável na prática, tanto na questão social, com a educação, e na governança também aí, com a inter-relação entre município, Estado e a própria sociedade. Tá? Então, agradecer aí, eu vou fazer os apontamentos lá e chamar a atenção dos geoconservacionistas para a gente entrar em contato com a CDEST e tentar desenvolver uma política pública aí também para a geodiversidade. Obrigado, deputado. Perfeito, Jean, muito obrigado. Passando a palavra ao Carlos Zanchi. Carlos se encontra aqui. Carlos, alô, alô, câmbio. Não sei se o Carlos talvez tenha saído. Então, esperando ele se manifestar, eu vou adiante para o Arthur Conceição. Arthur? Também não. Boa. Bom dia. Bom dia. Pode fazer uso da palavra. Eu vou falar rápido. Agora é o seguinte, eu entendo, né? Nós discutimos muito a questão do bioclima no Conselho Estadual do Meio Ambiente há muito tempo atrás. Foi discutido dentro da antiga SEMA, né, hoje CEDEST, a questão do bioclima. Foi criado um decreto que ele está vigente. Depois, dentro do próprio decreto, foi criada uma lei, que é de PSA, que também cita a questão do bioclima, do programa. Então, eu vi a atual legislação da biodiversidade, que foi lançada, foi mandada por mensagem pelo governo do Estado, ela precisa citar tanto o decreto... Desculpa, gente. Vânia, o teu áudio está aberto. Se puder fechar o áudio. Pode concluir, Arthur. Se a gente conseguir, de fato, ou vocês conseguirem com os parlamentares, a partir da Comissão do Meio Ambiente, citar tanto a legislação do PSA dentro dessa legislação e falar sobre bioclima, a gente consegue amarrar o todo, porque o bioclima está completo, esse decreto. Ele está bem completo. Ele fala sobre floresta, sobre água, sobre... Enfim, ele fala tudo o que já foi discutido aqui hoje. Então, é isso que eu queria fazer observação e eu estou à disposição para a gente, aí a entidade está à disposição para a gente poder encaixar essa legislação, o decreto, o bioclima e o PSA, que também cita o bioclima dentro dessa atual legislação. Obrigado, deputado. Obrigado, Arthur. Acho que a CEDEST está também anotando as considerações e reforçando ali a necessidade da gente formalizar tudo isso no link. Bora, só para não ficar muitas... Só para passar alguns comentários aqui gerais. Pode ir, Gustavo. Eu acho que a fala da Jaqueline, lá de Morretes, e eu acredito que a Vânia tinha falado também essa questão do recurso ao proprietário, do ICMS ecológico, e o Clóvis citou bem até ali no chat. Antonina foi o primeiro município, né, que trabalhou, né, com uma lei municipal direcionando parte do recurso ICMS ecológico aos produtores, né? Então, é um caso que nós temos já no Estado, né, um caso de sucesso, pelo que eu ouvi do Clóvis também, o secretário esteve lá acompanhando, né, e algo que eu acho que é um modelo que a gente tem que também trabalhar, talvez para
alterar o semestre ecológico para também direcionar parte desse recurso ao proprietário, como foi realizado lá em Antonina, né? Jean, eu gostei muito da sua fala sobre os geoparques, que particularmente é um conceito que eu gosto bastante também, né? Ele é pouco desenvolvido, esse conceito no Brasil ainda. A Unesco tem aí reconhecido mais de 150 geoparques no mundo, né? Em quase 50 países, mas aqui no Brasil eu conheço o Geoparque de Seridó, né? Eu acho que a gente tem mais 1 ou 2 geoparques reconhecidos também pela Unesco no Brasil. E quando a gente traz para dentro da conservação o aspecto cultural, o aspecto das populações tradicionais, então eu gosto bastante aí do conceito de geoparque. Obrigado aí pela sua contribuição. E caso a gente avance também um pouco nesse conceito, é bom saber que você estuda esse tema aí para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Então, alô. Gregory, você tem a palavra agora. Boa tarde a todos. Cumprimentar a todos na pessoa do companheiro deputado Lula. Meu nome é Gregory, morador de Curitiba, sou agroflorestor, agricultor agroecológico, tenho atuações ali na região de Morretes e quero trazer aqui um tema que a gente está conversando a respeito do grupo da Ecovida, da OPA, lá em atuações em projetos no litoral, do extrativismo sustentável. A gente tem conversado, eu também trabalho com o pessoal da Economia Solidária aqui em Curitiba, fizemos a feira na LEP, junto com o pessoal também, e eu acredito que é uma política que pode ser adotada pela Frente Parlamentar da Economia Solidária e da Agroecologia agora, a gente fazer esse trabalho sustentável da extração da Jussara, que a gente está focando com algumas comunidades ali no litoral, em Antonina, em Guaraqueçaba, nos quilombos. Lá tivemos a visita lá do deputado Lemos também, para a gente facilitar esse escoamento para a capital. A gente tem pessoas que trabalham aqui nas feiras agroecológicas e estão pedindo esse produto, e nós estamos criando, através de cooperativas, uma maneira da gente escoar isso, facilitar esse escoamento, com a prática da agroecologia dos sistemas agroflorestais no litoral do Paraná, né? Dentro desse projeto da biodiversidade, eu acredito que ele pode ser implementado com uma política específica para desenvolver socialmente e economicamente também de uma maneira sustentável. Essa fala sucinta, agora. Bom ver os companheiros aí em atividade, grata oportunidade. Obrigado, Gregory. Excelente. Aproveitando só o que você disse também, lembrando que a gente apresentou agora há pouco um projeto de lei sobre a Jussara, né? Sobre a palmeira Jussara. Também vai seguir tramitando aqui, também está aberto para discussões. A gente tem a inscrição do Joel aqui por último. O Carlos Zanck, caso ainda esteja na sala também, que tinha se inscrito. Joel, você está ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Ok. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Joel, sou indígena, né? Sou caigangue, moro em território indígena e sou engenheiro agrônomo de formação. E atualmente, hoje eu venho atuando pela instituição FLD Capo, com alguns trabalhos direcionados com populações indígenas, com trabalhos de agroecologia, pensando numa proposta de desenvolver produção com práticas agroecológicas e geração de renda. Então, o que eu vejo? Quando a gente pensa em uma política estadual de biodiversidade de Estado, a gente também, né, temos que pensar que temos dezenas de comunidades e territórios indígenas, né, dentro do Estado do Paraná. E o que nós podemos estar criando também, de alguma forma, alguma política pública direcionadas para essas comunidades, né? Que hoje o Paraná não tem nenhuma política pública direcionada para essa população, pensando em produção com práticas agroecológicas e geração de renda, né? Então, nós poderíamos também estar pensando nisso, né? Já que os territórios hoje precisam, e a floresta pede também para que crie uma política pública justamente para não haver mais problemas de desmatamentos e degradação, poluição, né? Que infelizmente a produção
o agronegócio, de certa forma, também está entrando dentro dos territórios indígenas, né? Então, mas nós precisamos criar algumas políticas públicas direcionadas, pensando realmente nessa diminuição de aumento dessas áreas, né? Então, seria basicamente isso, né? Eu acho que mais pensando nessa política estadual de biodiversidade, mas também pensando nas populações indígenas, porque hoje o ICMS ecológico que chega para os municípios que têm território indígenas, eles falam que também não tem nenhuma obrigação de estar havendo esse repasse, né? Então, por isso também não dá para se criar algum projeto, né, para a utilização desse recurso, pensando realmente na biodiversidade, na conservação da biodiversidade. Então, nós deveríamos repensar também nesse sentido, né, para ser melhor utilizados esses recursos que vêm para os municípios que têm territórios indígenas, pensando em uma política de geração de renda e também em produção com práticas agroecológicas, né? Seria isso. Obrigado, Joel. Uma pergunta: você reside em alguma terra indígena específica? Sim, hoje eu moro nasci, me criei e estou morando ainda no território indígena de Mangueirinha, né? Que a gente sabe que tá ótimo. Tranquilo. Excelente. Obrigado, Joel. Também reforçar só, né, para que as contribuições sejam formalizadas no link, mais uma vez aqui, gente, para também a CEDEST poder ter esse acúmulo formalizado ali. A gente tem a inscrição agora aqui. Marion está com a mão levantada. Isso é para falar? Tá bom. Então, Marion... eu não sei se eu tenho que me inscrever em outro lugar agora. Fiquei na dúvida. Já foi. Pode ir. Posso ir? Oi, Seja gente. breve, prazer. Tá? Prazer estar aqui. A minha fala é bem curtinha. Sou Marion, da Fundação Grupo Boticário. Acho que todos aqui me representaram, né, em todas as falas. Eu acho que são super importantes considerar dentro dessa lei tudo que já vem avançando, né, dentro do Estado, mas eu sinto falta de algo que aplique mais a lei, a política, né, dentro do Estado. Então, assim, minimamente, a gente precisa garantir que o próprio Estado traga essa política nas suas tomadas de decisão, nos seus direcionadores aí de recursos, fundos, criação de programas governamentais. Então, a minha sugestão está muito nesse sentido, né, de trazer, lógico, tudo que outras pessoas aqui chamaram a atenção, mas talvez trazer algo dentro dessa política que garanta essa absorção, tá? Que o Estado inicie isso. Lógico que o privado também precisa, né, assumir, mas eu acho que começar uma política onde o Estado se compromete a usar é super importante. Obrigada, gente. Gora, você está no mudo. Desculpa. Eu disse que ninguém mais se inscreveu. Se a gente tiver aqui, ainda tem um espaço para alguma última consideração breve. Senão, eu devolvo a palavra aqui ao Gustavo. Eu queria, assim, da minha parte, agradecer a participação de todos. Foram centenas de inscrições, de colaborações, né? Muita gente não conseguiu estar aqui presente. Mais de 150, o Caê está me complementando aqui. Então, Gustavo, existe uma demanda reprimida por participação, né, por construção coletiva. Você veja como é muito importante, né? E acho que todo mundo que está aqui, as entidades, os pesquisadores, pesquisadoras, a vontade de somar, de construir, de estar participando, né, com esse objetivo em comum. Eu aproveito aqui também, Gustavo, só um ponto que eu acho que é importantíssimo dentro da gente consolidar essa política, né? Eu tomo a liberdade só de falar, não diz respeito a isso, mas diz respeito à preservação das florestas antigas do estado do Paraná, os remanescentes florestais. E um ponto que eu vejo que o governo do estado está pecando é na liberação das PCHs, na liberação do desmatamento de centrais hidrelétricas,
justamente em fundos de vales, em áreas de preservação, onde a gente tem poucas riquezas, né, de biodiversidade, de florestas antigas preservadas, que deveriam ser objeto de maior consideração. Então, se a gente vai construir toda uma política muito legal, muito bem construída, mas, por outro lado, como a professora Márcia falou, as unidades de conservação sem planos de manejo, sem estrutura. Por outro lado, a gente libera PCHs à torto e à direito. Por outro lado, eu ontem mesmo falei aqui em plenário da LEP, aqui um empreendimento de construção civil em Fazenda Rio Grande, que foi o município que mais cresceu, pelos dados do IBGE, de todo o Brasil, né, mais que duplicou a sua população, um empreendimento imobiliário que teve autorização para a remoção de 232 araucárias. Eu recebi essa denúncia, encaminhei à Força Verde, a Força Verde vai até o local e constata que o IAT autorizou a remoção de 232 araucárias. Eu me pergunto se a gente não pode pensar um projeto arquitetônico de habitação onde a natureza esteja presente, seja incorporada, e que não tenha que fazer uma tabula rasa para construir edificações. Então, são pontos que eu coloco aqui, né, tomo essa liberdade aqui para reforçar, porque senão a gente está dando um passo para frente e 2 para trás, e a gente não vai conseguir avançar. Se não for uma integração das coisas, a gente tem discutido com o Ministério Público nas questões das PCHs, que é necessária uma avaliação sistêmica das bacias hidrográficas. São 6 comitês que ainda não têm os seus planos efetivados. Então, são ações importantíssimas que a gente precisa pensar no conjunto, né? A política proposta que é excelente, ela tem que avançar, e a gente vai fazer de tudo aqui na LEP para que ela seja a melhor política possível, mas as unidades de conservação não podem ficar largadas, a gente não pode ter as PCHs e liberações de cortes avançando dessa forma. Agradeço a participação de todos e devolvo a palavra aqui ao Gustavo para fazer o fechamento. E, mais uma vez, Gustavo, te parabenizar, Fernanda, toda a equipe da CEDEST, e, por favor, transmita também ao secretário Valdemar aqui os nossos cumprimentos. Gora, obrigado, Gora. Essa sua fala final aí, Gora, ela é importantíssima. Eu penso que o conflito existe onde ele não há regra clara, né? Eu falo que, às vezes, nós precisamos... Eu falei na minha fala inicial, eu gosto muito do instrumento, do zoneamento ecológico-econômico, né? Esse instrumento, ele veio na Política Nacional de Meio Ambiente lá em 81 e a gente trabalhou muito pouco com esse conceito, né? Então, essa questão, né, de você ter as bacias claras hoje, que teriam não permitidas a expansão hidrelétrica ou não, acho que isso o Estado tem que deixar isso mais claro, né? Quando você tem isso mais claro, você evita o conflito, né? Eu acho que isso facilita, né? Eu aproveito ainda, né, para convidá-los, né, na segunda-feira nós vamos ter aí o lançamento, né, do Fórum Climático Paranaense, a retomada do fórum, né, depois de anos parado, aí nós vamos estar retomando ele na segunda-feira, né, vamos retomar o fórum, né, todos estão convidados, a gente também está com o link das inscrições abertas, né, para um evento presencial que vai ser na FIEP, né, já estamos aí com quase 500 pessoas inscritas, né, para estar presencial com a gente. Depois do fórum, né, nós vamos estar trabalhando aí a questão realmente do plano de descarbonização do Estado, né? Então, realmente, essa fala agora que você trouxe, né, que as nossas emissões hoje estão concentradas na agricultura, isso é o que nosso inventário realmente traz, né? Então, realmente, a agricultura de baixo carbono é algo que tem que ser muito trabalhado junto com a SEAB, né? Então, é uma dos trabalhos fortes aí que o Fórum Climático aí vai ter que trabalhar. Então, todos são convidados aí para a semana que vem estar com a gente, né, no Fórum Climático, e a gente abrir essa discussão aí do carbono no Estado também, né? Bom, aqui nós agradecemos muito, Gora, a sua equipe, você, por realmente estar nos provocando, né, a gente fazer essa reunião, a gente está conduzindo junto esse trabalho, né? Eu fui escolhido hoje para ser o porta-voz aqui, mas esse assunto não sou eu que domino, né? A Fernanda está do meu lado, que ela não falou nada, não abriu a boca, mas é aqui a responsável realmente internamente por chamar, por provocar, por me tirar da zona de conforto também a todo momento, tá? Então, obrigado, Fernanda, aí pela
pela dedicação nesse tema, né? Ela está muito quietinha aqui, não entendi porque que ela ficou hoje aqui tão quieta aqui, Gora, mas e toda a equipe que está aqui comigo, né? Eu só sou o porta-voz do trabalho que realmente eles têm desenvolvido. E nós estamos aqui realmente de portas abertas aí para a gente avançar aí na política ambiental do Estado do Paraná. Muito obrigado aí, Gora. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fernanda. Quero só mais uma palavra de agradecimento aqui também à Débora e ao Caê, da nossa equipe, que também trabalharam para a realização dessa reunião, e também a Milena, do TI, aqui da Alep, tá? Muito obrigado, Milena. Em teu nome, parabenizar todos os servidores da Assembleia. Fechou teu áudio, Eu estava agradecendo e só dizendo, Gustavo, caso haja prorrogação, que você mencionou, daí vocês avisarem para a gente também dar publicidade a isso, né? Mas, a princípio, fecha 11 de agosto, correto? Tá. Então, tá bom. Obrigado, gente. Uma boa tarde a todas e todos. Valeu. Sim.